Oirapuru cantou na serra, a mata silenciou. Oirapuru cantou na serra, a mata silenciou. Foi quando o Tupinambá na aldeia ele chegou. Boa tarde a todas e todos. Hoje estamos em mais um Dedo de Prosa na casa de Jurema Mestre Carlos. Esse ano é o ano do cinquentenário da nossa Jurema. E eu espero que hoje seja uma tarde bem assim aplausível para todos nós. A nossa primeira pergunta, por que essa questão da mediunidade? Por que sou médium? Essa é uma pergunta que nós sempre nos fazemos e existe uma gama de respostas, mas é importante aquela resposta que nos conscientize do porquê. Para uns é um grande dom ser médium, para outros é uma grande doença. É aquela doença que não tem doutor que possa dar jeito. Porque a falta dos cuidados com a espiritualidade, aí começa a gerar as doenças psicossomáticas. Nós temos uma visão que mediunidade é karma. Se nós formos ver pelo viés de você ter que sofrer, ter que passar por tudo aquilo para poder resgatar o seu karma. A minha visão é que nós podemos resgatar o nosso karma de uma forma positiva. A gente só paga débitos com créditos, não é isso? Então por que não construir créditos espirituais para resgatar esse karma? Se nós temos um livre-arbítrio, eu me pergunto assim, mas por que umas falhas de uma vida passada eu vou ter que sofrer nessa vida se eu não tenho consciência dela? O espírito tem, mas nessa oportunidade que nós tivemos de reencarnar, nós não trazemos porque isso apaga nessa passagem. E quando nós descobrimos essa mediunidade, então nós precisamos fazer o quê? Bom, vamos resgatar positivamente. E esse resgate se você detém essa energia mediúnica, essa energia espiritual, então vamos fazer por onde haver esse resgate fazendo bem. Cada um bem que você faz, você ganha um crédito. E quando eu vejo alguns irmãos que usam dessa energia espiritual para prejudicar A ou B, aí realmente aí eles estão acarretando muitas multas espirituais no caminho deles. Não custa nada fazer o bem. O bem é tão fácil de fazer que a gente faz em qualquer lugar, em qualquer hora, não importa seja de dia ou de noite, nós podemos fazer. Já para fazer o mal existe uma interrogação que sempre vamos fazer na calada da noite, se vão fazer escondido para que as pessoas não vejam. E depois é descoberto. Depois tudo aquilo é desfeito. E quem fez, aí aumentou mais uma dívida kármica em si. Porque se nós temos um livre-arbítrio, nós temos o direito da escolha do fazer ou não fazer. Então, entre fazer e não fazer, é melhor não fazer. Uma outra coisa que eu vejo assim, na minha época, eu iniciei no ano 70, e era uma época que eu conheci, o primeiro médico que eu conheci, na época já com 16 anos, era um homeopata da cidade. Esse era o doutor da cidade. O primeiro doutor que eu fui foi já aos 18 anos, quase 19, quando fui para o quartel. Foi quando fui ver esse tal de doutor, sabe? Fazer os exames lá para entrar no exército. Mas se tinha um farmacêutico na cidade, que esse era quem receitava, você chegava lá, ele chegava e dizia, seu problema é esse, passava lá um xarope, passava lá uma penicilina, passava uma coisa e outra. Hoje é muito diferente, você vê UPA, posto de saúde, hospital, por tudo que é canto, mas nessa época não existia. Nossos primeiros médicos, nossos primeiros psicólogos, todos eles foram juremeiros ou
os sacerdotes de Candomblé. Então eles é quem acompanhavam a nossa saúde, era quem procurava amenizar as nossas doenças. E quando nós vemos hoje, isso é um ontem e um hoje, né? Essas diferenças. Aí esses padrinhos de Jurema, geralmente eles moravam em locais muito afastados. Aí quando me perguntam assim, e por que hoje Jurema tem esse negócio de assentamento? Eu disse, não, hoje tem acomodação. Mas por quê? Porque lá tinha um pé de Jurema, lá tinha um pé de Jucá, tinha uma umburana, em que ele chegava lá, botava lá umas pedrinhas, ajeitava, acendia a velhinha dele, protegia, pronto, estava ali, fumava o cachimbo lá no pé da umburana, fumava o cachimbo lá no pé do cajueiro, lá no pé da Jurema. Quer dizer, ele tinha um contato direto. E ele ainda podia se dar o luxo de dizer, sábado vai haver uma mesa, sexta-feira ele ia fazer o jejum, ia passar o dia lá contrito naquilo que ia fazer no outro dia. Aí, sai que hora para trabalhar? Roberto? 4h30 da manhã. 4h30 da manhã, chega a que horas? Chego 4h30, 5 horas. 5 horas da tarde. Aí digamos que vai haver um trabalho às 6 horas. Como é que fica? Tomar um banho, se alimentar e voltar para o trabalho. Aí quer dizer, qual é o tempo que se tem para essa preparação espiritual para poder se adentrar nesse mundo mágico espiritual? Quase nenhuma. Quase nenhuma, não é isso? Aí hoje nós fazemos uma acomodação porque muitas vezes nós moramos num local que não dá para ter as árvores sagradas da Jurema. Então vai ter um tronco que representa. Aí nós vemos a questão da representatividade dessas energias espirituais. O rito, ele sacraliza o ato. E é nessa ritualística que se prepara aquela acomodação, e ali vai se ter o quê? Onde puseres a fé, verás o efeito. Então aquele tronco de Jurema, ele não só representa o mestre que está ali, a entidade espiritual, mas representa o quê? Representa a floresta, representa o pé da Jurema por completo. E é ali que nós vamos devotar ali a nossa fé e vamos lá e vamos pedir, vamos alimentar aquela energia. Então essa energia vai dar aquele equilíbrio que nós precisamos nesse corre-corre de vida que tem hoje. Hoje nós não conseguimos dormir antes de meia-noite. Hoje nós dormimos pela metade, mesmo sabendo que é o grande envenenamento do organismo, é exatamente essa questão da falta de descanso, né? Muito mal, porque acarreta uma série de doenças no corpo humano. E quando nós procuramos ver dessa forma, o que acontece? Olha, eu preciso dormir, mas eu não consigo, porque as minhas responsabilidades. E essas responsabilidades nos levam a nos manter sempre firmes, sempre em frente, diante dos nossos caminhos. Porque nós não podemos dizer, chega uma pessoa necessitada, aí eu não posso dizer, não, eu não posso não, porque agora eu vou dormir. A gente não pode se dar esse privilégio. Não pode se dar esse privilégio. Porque é praticamente 24 horas antenados, que quando você não está trabalhando, você está de plantão. Exatamente. Sabendo que a qualquer momento pode chegar alguém. Não é? E você tem que ajudar, tem o dever de ajudar. Nesses caminhos, aí nós vemos assim, ora, o que é que eu preciso para a minha vida? Nós precisamos sempre passar uma peneira, fazer assim toda uma reflexão naquilo que nós precisamos, e o que precisamos é exatamente a prioridade em nossa vida. Quando nós conseguimos detectar nossa prioridade, então fica mais fácil de administrar, que aí nós não vamos pedir a Deus, às divindades, às entidades, aquilo que nós queremos. Nós vamos pedir o que nós precisamos, porque o que nós queremos é uma construção dia a dia, passo a passo. E é importante essa conscientização, de você saber que a entidade, ela não é sua escrava. A entidade, ela é uma trabalhadora
que ele está ali em prol do nosso bem-estar, mas nós com a responsabilidade pela evolução espiritual dela. Porque para eles evoluírem, nós precisamos fazer a nossa parte. Aí nós pegamos uma entidade espiritual, aí manda fazer o mal aqui, fazer o mal acolá, fazer o mal mais ali. O que acontece? Chega um momento, quando ela se conscientiza que está sendo escravizada, ela se revolta. Aí pronto. Aí ela vai deter um poder sobre o médium. Aí começa a desandar tudo na vida. Aí quando vai ver, porque acarreta logo aqui as doenças. E as famosas doenças psicossomáticas. Aí o doutor vai dizer, não, olha, vamos fazer isso, faz exame, passa remédio, troca de remédio. E não consegue, porque para você pedir a Deus, você também precisa fazer uma reforma interior, né? Você tem que começar a se conscientizar daquilo ali e começar a agir de uma outra forma que esteja condizente com aquilo que você está pedindo, com aquilo que você está praticando. Aí onde está a questão da harmonia espiritual e a partir daí a evolução espiritual. Somos seres humanos, somos seres que estamos aqui em lapidação, em crescimento, em evolução, mas só se nós nos permitirmos a essa lapidação. Se, vai de qualquer jeito, não vai. Não vai. Às vezes eles são tão generosos que a gente pede, eles não fazem lá, para ver se a gente se conscientiza que fazendo tudo certinho ali, direitinho, buscando essa harmonia, a gente vai deixar o espírito fluir. E quando não? Eu gosto sempre de frisar isso para mim nunca esquecer, que quando eu era muito jovem, eu ouvia dizer, todo feiticeiro morre de feitiço. E eu ficava vendo assim, ora, mas como é que um feiticeiro vai morrer de feitiço? Será que é porque ele encontra outro mais poderoso do que ele? Lê do engano. O que acontece? Tudo que ele emana é energia dele, né? Ele vai. Só que chega um momento, aí vem o que? A lei de causa e efeito. Quando chega o retorno, aí começa a voltar tudo aquilo que ele emanou. E quando vem voltando, ele não pode se livrar, porque aquela energia é dele. Reconhece foi ele quem acordou ela, foi ele quem enviou. Aí o efeito pombo-correio. Tudo volta ao seu ponto de origem. Aí onde está o grande problema, porque quando ela volta, não tem como se livrar. Aí eles vão, caem, adoecem, sofrem até o último suspiro. E quantas vezes eu ouvi falar, olha, fulano de tal, está lá numa rede prostrada, não tem nem quem cuide dele. Na medida que essa energia que ele emanou vem, vai se alimentando da energia dele, até o último fio de energia, pronto, aí apaga. Essa questão da mediunidade é uma responsabilidade muito grande, porque uma das coisas na Jurema diz, fazer o bem não olhas a quem, porque nada nos dá o direito de fazer o mal ao outro. Então, na hora que nós cremos que Deus Ele é universal, onipresente, onisciente, Ele é o Pai, é o Criador de tudo, de todos, o que vai acontecer? Qual o pai que vai ficar feliz quando vê um filho querendo o mal do outro? Né? Nenhum vai querer. Porque a questão da família quer que estejam todos em paz. A família é a primeira base da harmonia. De você dizer, é meu irmão, isso aqui é meu irmão, aqui é minha tia, aqui é o meu tio, aqui é o meu padrinho, a gente só toma por padrinho aquela pessoa que a gente confia. E na Jurema não é diferente. Quantos mestres são padrinhos das pessoas, né? Quantas pessoas dizem, meu padrinho, seu Zé Pilintra, meu padrinho Antônio Pilintra, meu padrinho José da Virada. Por quê? Porque desenvolve um vínculo tão forte com aquela entidade que a pessoa o tem e o respeita como um padrinho. E quantas pessoas são validas? Tem uma amiga minha que ela mora em Patu. Disse, aqui lá ela liga, faz um pontinho para meu padrinho Zé Pilintra,
diga a ele que a situação aqui está, diga a ele que me passe por aqui para me dar um socorro. E assim é o que? É o vínculo desenvolvido. Nós não podemos desenvolver essa mediunidade se não existir uma credibilidade. É um vínculo muito forte, porque na hora que é como um cristal, se trincar não tem cola mais que cole. Porque mesmo você possa ser super bonde, mas fica lá a cicatriz, você vê. Por isso que tem que manter esse padrão de harmonia para que nunca haja essa quebra. Aí nós vemos uma coisa bem interessante, é que vê-se que esses mestres de hoje, que eram aqueles curandeiros de ontem, que eram aqueles raizeiros, aqueles médiuns também, que trabalhavam, que curavam as pessoas, faziam seus trabalhos. Uma mesa antiga tinha um mestre, aí vinha o que? Sempre um auxiliar. Dá nome de guardião, dá nome de curupiro, dá nome de vários nomes, né? Ali era uma pessoa que sabia ler e escrever, e o mestre aí dizia assim, olha, o pessoal que está com problemas de caminhos, ficavam ali. Aí vinha aquele mestre determinado para abrir caminhos. Aí lá ia passando o banho que devia fazer, pronto, ia entregando. Agora, mestre de cura, aí tá aquelas pessoas que estavam com enfeitiçados, com bruxaria, com tudo, aí vinha aquele mestre exclusivo para fazer aqueles trabalhos. Aí tinha aquelas mestras casamenteiras, aí as moças queriam tudo doida para casar, e aquela coisa toda, então aquela mestra vinha ensinar algumas receitas para poder elas ficarem mais atraentes, mais magnetizadas para atrair os seus futuros o que presta, né? O que presta. Então era dessa forma assim. Aí depois ele diz assim, aí mas e quando foi que veio? Por quê? Geralmente eles eram muito solitários. Estavam lá no canto deles, quem precisava ia lá. Alguns, não eram todos não, alguns que fazia essa mesa, nesse dia, vejo no sábado, também não tínhamos celular, não tínhamos televisão, não tínhamos rádio, não tinha nada disso. Onde se sabia que tinha uma mesa, o pessoal fazia a procissão para chegar lá. Porque aquilo ali era além de ser um ato religioso, era um ato prazeroso. Era uma espécie de lazer do sagrado. Aí quando chegavam lá, aí pronto, aí o mestre vinha, o mestre tal, terminava a mesa, pronto. Depois começa o que? Aparecer as pessoas com sintomas mediúnicos. A pessoa chegava doente, aí ia lá no farmacêutico quando tinha na cidade, quando não tinha não, leva para mestre fulano. Aí chegava lá, ele olhava e disse, isso é mediunidade. E agora? Bom, tem que desenvolver. Mas é porque, olha, eu já vi muito isso, olha, eu acho muito bonito, eu acho muito interessante. Olha, isso é muita generosidade. Agora eu não quero para mim nem para minha família. A gente diz assim, mas não está sendo bom você receber uma bênção em sua vida? Não, porque sabe, não é? A minha família é católica, aí tem até os evangélicos por perto, a sociedade que eu frequento, tá certo, tá bem. Mas é muito importante quando a pessoa recebe, mas é dando que recebemos. A primeira vez que eu olhei a oração de São Francisco, que na realidade nem é a oração de São Francisco, né? Que é uma oração que um padre, um monge, que ele chega, compõe, aí um outro frade chega, pega, põe aí no tempo da xilogravura, aí põe lá a xilogravura de São Francisco e a oração de lá, daí virou a oração de São Francisco. Mas ela é tão perfeita, que se encaixa direitinho. E então, na hora que a gente começa a ver e buscar refletir sobre aquela oração, ali está dizendo tudo aquilo que nós precisamos para a nossa paz e nosso bem-estar espiritual. Porque como é que você quer receber se você nunca deu? Se você nunca plantou, como quer colher? Se você nunca perdoou, porque como é que você quer ser perdoado? Mas eu vi também que primeiro a gente tem que aprender a se perdoar. Se a gente não se perdoar, nós não conseguimos perdoar ninguém. Se você não é capaz de perdoar, como é que você quer pedir perdão a Deus? Isso dá certo?
Ele diz, perdoasse? Não. E como é que te perdoe? A espiritualidade é um sistema sagrado que nos ensina a viver melhor com o outro. É você saber que do teu lado é teu irmão, mas do outro lado é teu irmão também. Precisamos compreender que nós somos humanos, nós somos cheios de defeitos, de falhas, de tudo. E se nós não aprendermos a aceitar o outro da forma que ele é, como é que nós vamos aceitar o outro? Nós vamos ser seres isolados, porque nós vamos nos achar muito perfeitos e que todo mundo está errado. Então nós precisamos compreender isso. Olha, eu vejo meus defeitos refletidos no Felipe. Eu vejo meus defeitos refletidos na Gisélia, que está ali escondidinha atrás da Jurema. Está entendendo? Mas porque é a questão da compreensão espiritual. Na hora que eu vejo os seus defeitos, eu posso me lapidar por você. Eu tenho que aprender com aquele que é bem errado. Eu olho e disse, eu não quero ser desse jeito, eu já aprendi uma lição. Ah, fulano é uma pessoa maravilhosa, bem-humorada, é aquela pessoa assim, ó, coração aberto. Eu disse, rapaz, isso é legal de ser. Eu vou começar a me lapidar para mim ser assim também. Então tudo é muito simples. Porque quando você se volta para o sagrado, você vai ver que ele é muito simples. Aí diz assim, como é que faz assim para ensinar, Jurema? No sagrado não se ensina, se aprende, porque a gente aprende no dia a dia. A gente aprende numa prosa. Aí chega e encontra, como é teu nome? André. André, eu encontro o André. Opa, como é que tá, André? Tudo bem, tudo bem. Notícia de Berna. Vai dizer, nós estamos lá nos trabalhos e tal. Eu disse, olha, já estou aprendendo. Aí ele me pergunta, eu disse, rapaz, essa semana fizemos uma mesa lá, foi muito boa e tal. Dia tal vai ter, então eu vou até falar para ela, se der certo a gente vai lá. Aí pronto, chega todo mundo assim. Então, essa interação, porque nós precisamos, para tudo que nós formos fazer, precisamos nos permitir. É aí onde está o segredo do livre-arbítrio. Aí quando eu digo o que é que eu preciso para a minha vida, o que é prioridade em minha vida, mas eu tenho que permitir. Se eu não permitir, Deus não pode me abençoar porque eu fechei a porta. E não se entra em uma porta se não se abrir por dentro para poder entrar. Você vai ver lá na Bíblia que em momento nenhum Jesus entrou numa casa antes que ele abrissem a porta e o convidasse para entrar. Precisa existir essa permissão para poder você se adentrar. E outra coisa que nós vemos muito chega assim, aí está aquele pessoal com os cachimbos desse tamanho, que tem que segurar, porque senão não dá para aguentar no dente, e quem não tiver dente pior, não dá para aguentar no dente, aí segura assim, pof. Aí você olha assim e diz, gente, mas qual é a finalidade do cachimbo? O cachimbo é um instrumento sagrado. Aí quando dizem assim, hoje vou dar uma fumaça às esquerdas. Eita, vai bem fazer mal a alguém. Não. A gente dá uma fumaça às esquerdas quando vai descarregar alguém. Porque o negócio está meio truncado. Aí é onde você chama um mestre tido como um esquerdeiro, porque ele que entende, ele é o especialista, né? Então ele vai desmanchar aquilo ali. Aí diz, pronto, terminou aquilo ali, pronto, agora dá uma fumaça às direitas, que é para abrir os caminhos, para encaminhar, não é isso? Tem mestres, olha, eu não gosto de Jurema que fica chamando mestre de esquerda, mas não é que eu tenha nada contra, não, é muito importante, só que tem o que eles fazerem. Se não tiver o que eles fazerem, ele vai deixar algum tipo de carrego ali. Gente, estão mexendo comigo para quê? Né? Eu espero que hoje nós tenhamos um bom trabalho espiritual, para que nós possamos atingir nossos objetivos de paz e harmonia para todos nós. E a vocês eu só tenho que agradecer estarmos hoje aqui nesse dedo de prosa da Jurema Sagrada. E uma coisa, gente, muito importante, nós precisamos compreender muito profundamente que existem várias formas, vários caminhos de se fazer Jurema.
como outros ritos mais, né? Quando se fala em Jurema. Existe N formas de fazer Jurema. Nenhuma é específica. Quando ele canta, seu Jurema é lá do Acais, é de Pernambuco, lá do Malu. Não, minha Jurema é Rio Grande do Norte. Minha Jurema é daqui. Gente, então, salve a Jurema Sagrada. Muito obrigado a todos vocês. E vamos agora tomar um cafezinho para já começar a nossa mesa. Tá certo assim? Oirapuru cantou na serra, a mata silenciou. Oirapuru cantou na serra, a mata silenciou. Foi quando o Tupinambá na aldeia ele chegou.